Vamos para mais uma aula. Hoje a aula é de nutrição. A alimentação é essencial para a qualidade de vida, tá? Vamos lá? Nutrição. O que é nutrição? Nutrição é... Vamos voltar. É o resultado ou resultante de um conjunto de funções harmônicas e solidárias entre si, que tem como finalidade manter a composição e integridade normal da matéria e conservar a vida. Isso diz Pedro Escudeiro. Segundo o Conselho de Alimentação e Nutrição da Associação Americana, a nutrição é uma ciência que estuda os alimentos, nutrientes, a interação em relação à saúde, à enfermidade, os processos de digestão, absorção, utilização e excreção das substâncias alimentares e também os aspectos econômicos, culturais, sociais e psicológicos relacionados com os alimentos e a alimentação. Nutrição de Williams, 1995. Soma dos processos envolvidos na ingestão de alimentos nutritivos, assimilando-os e utilizando-os para a manutenção dos tecidos e armazenar energia. Processo inconsciente que se inicia a partir da ingestão de alimentos nutritivos, dependente da capacidade de digestão e absorção do nosso organismo. O que é um nutriente? São substâncias que fazem parte do nosso organismo e dos alimentos, cuja ausência ou diminuição, abaixo de um limite mínimo, produz no decorrer de um tempo uma enfermidade, uma carência. Os nutrientes são classificados de acordo com a necessidade diária, de acordo com as recomendações em macronutrientes e micronutrientes. Classificação. Os macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas, lipídios, e os micro são os minerais, oligoelementos, elementos traços, vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. O alimento: toda substância ou mescla de substâncias naturais ou elaboradas que, ingeridas pelo homem, fornecem ao organismo os materiais e a energia necessária para os processos biológicos. São incluídas substâncias ingeridas por hábito ou costume, tendo ou não valor nutritivo: chá, café e condimentos. Toda substância que, devido às suas características psicossensoriais, valor nutritivo e inocuidade, ao ser ingerida por um organismo, contribui para o equilíbrio funcional do mesmo. Produtos alimentícios: todo alimento que, em consequência da manipulação industrial, teve alterado suas propriedades físicas, isso é um produto alimentício, composição química e características fisioquímicas, exemplos: queijo, iogurte, manteiga, pão, doces e muito mais que a gente conhece. Alimentos protetores. Para o que é um alimento protetor? São aqueles que, pela quantidade e qualidade das proteínas, vitaminas e minerais que contém, quando incorporados na dieta em quantidades suficientes, protegem o organismo de enfermidades carenciais. A hierarquia de um alimento protetor está relacionada à quantidade e qualidade dos princípios nutritivos que ele contém. Alimento fonte. São considerados alimentos fonte de um princípio nutritivo aquele ou aqueles alimentos que o possuem em maior quantidade, além de conter o princípio nutritivo em concentrações elevadas. Para ser considerado fonte, o alimento deve ser de consumo habitual, responder aos gostos, hábitos e costume da população, ser de fácil aquisição. Alimentos fontes de cálcio:
lácteos e derivados. Fontes de ferro, carnes. Exemplo, salsa não pode ser considerado um alimento de fonte de vitamina A, mesmo contendo elevada quantidade desta vitamina, uma vez que é consumida em quantidade muito pequena. Exemplo 2, ostras apresentam uma alta concentração de zinco, mas também não pode ser considerada fonte deste mineral, em função do elevado custo e disponibilidade, também porque não consumidas habitualmente pela população. Alimentos enriquecidos, nós temos muito, temos a farinha de trigo, nós temos o leite, aqueles em quem foram adicionados nutrientes essenciais com o objetivo de resolver deficiências nutritivas em nível populacional. A comunidade científica deve identificar a magnitude da carência e os grupos afetados. As autoridades sanitárias determinam as adições necessárias, suas concentrações e o tipo de alimento que será enriquecido. Exemplos: sal iodado, sal que tem iodo, enriquecido da farinha com ferro e vitamina A, que nós temos também. Alimentos fortificados são aqueles que também tiveram nutrientes adicionados em sua composição, mas essa adição não é obrigatória. A indústria alimentícia opta por fortificar um alimento, como cereais matinais, achocolatados. Ela fortificou, mas não tem obrigatoriedade de fazer isso. A inter-relação entre os 3 tempos da nutrição dos órgãos e os sistemas que participam. Deixa eu voltar para rapidinho. Como é isso, professora? A alimentação, a excreção, o metabolismo. Alimentos do sistema digestivo. Vai passar por todo o sistema. Tá? A excreção, ela é feita pelo rim, pelo intestino, pela pele, o suor e pelo pulmão, na respiração. O aparelho circulatório, que é o sangue, que vai levar isso tudo para todo o corpo. E o metabolismo, feito pelo fígado, pelas glândulas endócrinas, tecidos. Então, se isso tudo não estiver funcionando bem, a gente não tem uma boa nutrição. Então, tudo é fundamental. Nada no nosso corpo é colocado por acaso, sem motivo. Tudo tem sua devida função e utilidade. Alimentação é o primeiro tempo da nutrição. Sua finalidade é a degradação dos alimentos e substâncias absorvíveis e utilizáveis. A gente não faz muito bem isso, não. Porque tem que colocar a comida na boca e mastigar até 30 vezes. Eu não vou mentir, eu não consigo mastigar um alimento 30 vezes, mas tentem, vê se vocês conseguem. Ocorre no aparelho digestivo, mas envolve uma etapa intrínseca e uma etapa extrínseca e outra intrínseca, desde a prescrição até a absorção dos princípios nutritivos. A etapa extrínseca compreende a prescrição e a realização. A prescrição se faz através de uma indicação fórmula sintética. A realização do plano de alimentação é calculada a partir da fórmula desenvolvida. A etapa intrínseca compreende a digestão, quando os nutrientes são hidrolisados a unidades estruturais e a absorção, através da qual os nutrientes são captados pela mucosa. Então, gente, desde que a parte extrínseca de saber que suplemento é necessário para o nosso corpo, de ter uma nutricionista para indicar uma dieta equilibrada, porque com o passar dos anos o homem perdeu a compreensão de uma alimentação adequada. Até quando nós comemos, o jeito que comemos e absorvemos, não adianta. Peraí, eu preparei um cozido, não botei gordura nenhuma, cozei uma carne magra, coloquei um monte de verdura. Tá ali cheio de coisas para me alimentar, eu vou e pego Coca-Cola. Então, desde o preparo até como a gente vai se alimentar, tudo isso é importante. Sei que Coca-Cola é bom, gostoso. Bom não é, é gostoso. Tá? Mas eu perco a qualidade daquilo que foi preparado. Eu mexo porque tem uma competição, ela é rica em sódio, ela é rico em açúcar. E lá na hora da absorção vai ter uma competição. E as vitaminas vão passar, tadinha.
Metabolismo é o segundo tempo na nutrição. Tem por finalidade a correta utilização da matéria e da energia. Abarca desde a absorção até a excreção e ocorre por meio de tecidos que utilizam matéria e energia. Fígado, músculo são exemplos. Por um sistema de regulação nervoso e endócrino e por um sistema de distribuição que transporta os princípios nutritivos, metabólitos e hormônios. Circulação, tá? Excreção é o terceiro tempo da nutrição. Sua finalidade é manter o equilíbrio do meio interno através da excreção. O organismo libera resíduos que se formam como produtos do metabolismo. Órgãos envolvidos: rins, intestino, pele e pulmões. São eliminados substâncias ingeridas e não absorvidas, fibras, celulose, hemicelulose, ligninas, que aumentam o volume da matéria fecal. Substâncias ingeridas e absorvidas, mas não utilizadas, vitamina C, excesso é eliminado pela urina. Substâncias ingeridas, absorvidas e utilizadas que constituem metabólitos finais tóxicos para o organismo e devem ser eliminados pela urina. Ureia, ácido úrico, creatinina, produtos do metabolismo proteico da proteína. Plano de alimentação. Como deve ser meu plano de alimentação? Manter constante a composição dos tecidos. Permitir o funcionamento de aparelhos e sistemas. Assegurar a reprodução e manutenção da gestação. Favorecer a lactação. Assegurar a sensação de bem-estar que impulsione as atividades. Princípios da alimentação são as leis fundamentais da minha alimentação. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Quantidade é o balanço, relação resultante entre entradas e saídas, principalmente de alimentos plásticos e reguladores, minerais, vitaminas, águas, proteínas. Toda substância eliminada deve ser reposta em quantidade e qualidade. Do ponto de vista fisiológico, o balanço pode ser positivo, negativo ou em equilíbrio. Do ponto de vista clínico, interessa mais saber se o balanço é normal ou anormal. Qualidade. O organismo é uma unidade indivisível, formada por células, e essas por substâncias elementares, tá? Nós temos hidrogênio, nós temos oxigênio, nós temos sódio, nós temos ferro, mas antes disso nós temos unidades menores, sulfatos, tá? A redução de um dos elementos dificulta o funcionamento normal das outras substâncias que eu integro. É preciso fornecer ao organismo esses princípios nutritivos através da alimentação em quantidade e proporções adequadas. Harmonia. Desta definição surge o conceito de proporcionalidade entre os diferentes componentes, ou seja, não devem ser administrados de modo arbitrário, pois se ocorre o risco de suprimir a fome, mas não a carência de um nutriente específico. Proporções indicadas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 50% a 60%, né? Porque assim, o que é que nós temos aí? Lipídios, proteínas e carboidratos. 50% a 60% seja de carboidratos, 10% a 15% de proteínas e 25% a 30% de lipídios. É o que nós precisamos. A alimentação que segue este princípio é considerada harmônica. Adequação. A alimentação deve ser adaptada ao indivíduo, no sadio em função de seus gostos, hábitos, tendências e situações socioeconômicas. Claro que também a gente não vai botar umas sementes aí muito caras, né? Que o povo gosta de passar pra gente comer, amêndoa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pobre não tem condição, né? Eu mesmo não tenho. No doente, em função das condições do aparelho digestivo, sintomas e síndromes, momento evolutivo da enfermidade. Então, não é só olhar o dinheiro,
É olhar o hábito, é olhar o gosto, é olhar a função, é olhar a condição dele, se ele tem alguma doença, se ele tem uma comorbidade. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Quer ver uma coisa simples? Você vai no banheiro todo dia? Quantas vezes você vai no banheiro no dia? A minha alimentação já tem que ser obstipante ou a minha alimentação tem que ser emoliente? Como é que é a minha alimentação? Eu vou saber disso como é o funcionamento do meu organismo. E ele funciona assim porque depois que eu mudei a alimentação ele continuou do mesmo jeito? Ou é a minha ingesta de água que é deficitária? Então tudo vai depender, tá? Pesquisar os alimentos ricos em carboidratos, fibras alimentares, lipídios e proteínas. É importante. Então, o que eu quero dizer para vocês é que qualidade, quantidade, adequação é importante. A gente precisa ter e a adesão. Precisamos compreender para já entender a necessidade de uma boa alimentação. Bons estudos!